Você foi ensinado a sua vida inteira que Satanás é uma entidade metafísica, um ser sobrenatural com poderes de manipular as intenções e os sentimentos das pessoas. Inclusive que ele incorpora em várias igrejas ao mesmo tempo em todo o mundo com um poder de quase onipresença em pessoas para dizer que essas mesmas estão traindo os seus cônjuges, bebendo, mas não incorpora em nenhum líder mundial para apertar nenhum botão nuclear, não é mesmo? Você quer saber o que realmente significa essa figura nos textos bíblicos? Então fique comigo até o final. Então fala aí galera, meu nome é Antônio e sejam todos muito bem-vindos ao canal Teologia Reversa. Aqui eu faço a contra-apologética, te mostrando dentro da Bíblia aquilo que ninguém te mostra por aí. Antes da gente começar, eu quero que você saiba que eu não tenho nada contra a sua crença, a sua religião, eu só estou te passando aqui informação. E aí você faça com ela aquilo que você bem entender. Então sem mais delongas, vamos ao nosso vídeo de hoje. Vocês repararam que no último vídeo que eu fiz, eu vou deixar no final aqui desse vídeo como sugestão para vocês, eu falei sobre Elias, sobre Eliseu, sobre o Rio Jordão, expliquei o porquê do batismo e tudo isso. Uma coisa que vocês têm que ter em mente é que isso tem a ver com o que vamos analisar hoje, tá? Porque pense bem, vamos lá, vamos refletir aqui comigo. Jesus e João, eles estavam, como eu expliquei para vocês, fazendo uma tipologia, né, a Elias e Eliseu. Se você reparar bem, eles estavam no Rio Jordão. E o Elias, ele abre com a sua capa o Rio Jordão, ele divide o Rio Jordão em dois. Isso é obviamente uma tipologia, a travessia do Mar Vermelho feita por Moisés, ok? Com isso em mente, agora sim nós podemos ler o capítulo 4 de Mateus. Eu não vou ler o de Marcos, porque Marcos é muito curto. Ele só diz basicamente que Jesus foi para o deserto, onde foi tentado por Satanás. Tá? É basicamente isso. Vamos lá, capítulo 4, versículo 1. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Opa! Paramos aqui. Vamos ler Deuteronômio 8, a partir do primeiro versículo. Todos os mandamentos que vos ordeno neste dia observareis para os cumprirdes, para que vivais e vos multipliqueis, entreis e possuais a terra que o Senhor jurou aos vossos pais. Olha só agora, hein? Preste atenção no contexto que está aí, ó. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te conduziu esses 40 anos pelo deserto, para te humilhar. Humilhar quem? Jesus? Não, o povo de Israel. E para te provar, ou seja, fazer um teste com o povo para saber o que havia em teu coração, se guardarás os meus mandamentos ou não. Então, Deus bota o povo 40 anos do deserto. Gente, isso é ficção, tá? Não houve êxodo, isso historicamente não houve. E eu só estou explicando para vocês dentro da mitologia. Então aqui o que acontece? Deus bota o povo dentro do deserto 40 anos para o provar, o testar para ver se o povo está seguindo os seus mandamentos, se o povo é digno de merecimento das suas bênçãos, tá? E ele te humilhou e permitiu que tivesse fome e te alimentou com o maná, que não conhecias, nem teus pais conheciam, para que soubesses que o homem não vive apenas de pão, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor, o homem viverá. Então você repare bem, isso aqui é Deuteronômio 8. É a tipologia que está sendo feita lá com a tentação de Jesus pelo Satanás. O Espírito Santo guia, lembra lá, quando eles cruzam o Mar Vermelho, Deus guia pelo deserto o povo. E eles ficam lá 40 anos sendo testados, sendo provados diuturnamente. Então aquilo ali não tem nada de entidade sobrenatural. É uma tipologia com o Velho Testamento, com o povo de Israel. Galera, vamos lá. Versículo 2 de Mateus. E quando ele jejuou 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Outra coisa, uma curiosidade, é comum na Bíblia as grandes figuras terem uma parte de seu ministério ou início dele no deserto, tá?
como por exemplo Abraão, Moisés, até mesmo Paulo teve no deserto da Arábia, né? Então Jesus é mais uma dessas figuras que começam seu ministério no deserto. Galera, antes da gente continuar, é preciso que eu abra um parênteses aqui para a gente entender um contexto que acontece em Êxodo, quando Moisés ele faz a sua aliança com Deus e ele observa que o povo está adorando um bezerro de ouro. Olha só, Êxodos 32, a partir do versículo 19. E ele disse: não é a voz dos que gritam por domínio, nem é a voz dos que entoam a derrota, mas ouço um alarido dos que cantam. E aconteceu assim que ele se aproximou do acampamento, que viu o bezerro e a dança. A ira de Moisés se acendeu, e ele lançou as tábuas da sua mão e as quebrou ao pé do monte. E ele tomou o bezerro que eles tinham feito e queimou-o no fogo, e o moeu até que se fez tornar em pó, e os espalhou sobre a água, e fez os filhos de Israel beberem dela. E disse Moisés a Arão: o que este povo fez a ti, para que trouxeste tão grande pecado sobre eles? E disse a Arão: que a ira de meu senhor não se acenda. Conheces o povo, que ele é inclinado para o mal. Porque me disseram: faze-nos deuses que irão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E eu lhes disse: todo aquele que tiver algum ouro, que o arranque. Assim eles me deram, então eu lancei no fogo, e dele saiu este bezerro. E quando Moisés viu que o povo estava nu, porque Arão os havia despido para vergonha entre seus inimigos, então Moisés se colocou na porta do acampamento e disse: quem está do meu lado do Senhor? Que ele venha a mim. E todos os filhos de Levi se chegaram a ele. Preste atenção. E ele lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: põe a cada homem a sua espada sobre o seu lado, e entrai e sai de porta em todo o acampamento, e mate cada homem o seu irmão, e cada homem o seu amigo, e cada homem o seu próximo. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia em torno de 3.000 homens. Então isso aqui é interessante eu falar para vocês, porque nem todo o povo de Israel estava com Deus. Existia uma espécie de divisão entre o povo. Um povo que estava com Deus e um povo que estava adorando outros deuses. Então existe aqui essa divisão entre o povo. E vocês vão entender o porquê que eu estou trazendo essa passagem aqui para vocês. Agora sim, vamos para Mateus capítulo 4, versículo 2, continuar a nossa leitura. E quando ele jejuou 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Preste atenção nisso, porque é a mesma coisa que acontece com Moisés, tá? Vamos para Êxodo 34. Vamos fazer a leitura a partir do versículo 27. E o Senhor disse a Moisés: escreve estas palavras, porque conforme o teor destas palavras, fiz um pacto contigo e com Israel. Então está fazendo um pacto com quem? Moisés e o povo de Israel. Preste atenção nisso. E ele esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão e nem bebeu água. E ele escreveu sobre as tábuas as palavras do pacto, os 10 mandamentos. Ok? Então aqui a mensagem é clara. Jesus está fazendo uma tipologia com o povo de Israel e com Moisés. Moisés ficou 40 dias sem comer pão e sem beber água, assim como Jesus. O povo de Israel também ficou 40 anos no deserto. Lembrando que na Bíblia, às vezes, dia e ano tem essa alternância. Às vezes vai se falar de anos, mas se fala dias. E às vezes vai se falar de dias e se fala de anos, tá? Então agora que você já está em mente que Jesus está fazendo uma tipologia ali com Moisés, né? Ele seria um novo Moisés. Ele está fazendo uma tipologia com o povo de Israel. Você pode entender o contexto do que vai vir a seguir, que é a tentação do Satanás, tá? Versículo 3. E quando veio a ele o tentador, ou seja, Satanás, disse: se tu és o Filho de Deus, ordena que estas pedras sejam feitas pães. Ou seja, Jesus estava com fome e Satanás tentou Jesus para que ele produzisse pão da pedra e matasse a sua fome. Isso é uma tipologia óbvia com o que aconteceu com o povo de Israel.
Vamos conferir no Velho Testamento? Êxodo 16, versículo 3. E os filhos de Israel disseram a eles: quem dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito. Olha aí, galera. Quando estávamos assentados junto às panelas de carne, e quando comíamos pão à vontade, porque nos trouxeste para este deserto para matar toda esta assembleia de fome, galera. Olha aí. Então o povo estava reclamando de Deus que os enviou para o deserto e eles estavam perecendo pela fome, não tiveram confiança em Deus, né? Vamos lá, galera, abre aí Êxodo 11 e acompanhe comigo. E quando o povo se queixou, isso desagradou ao Senhor, e o Senhor ouviu isto, e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu os que estavam nas partes mais distantes do acampamento. E o povo clamou a Moisés, e quando Moisés orou ao Senhor, o fogo se apagou. E ele exclamou aquele lugar de Teberá, porque o fogo do Senhor acendera entre eles. E no meio deles havia alguns estrangeiros, que sentiram um anseio, e os filhos de Israel também choraram outra vez, e perguntaram: quem nos dará carne para comer? Nós nos lembramos dos peixes que comíamos livremente no Egito, e os pepinos, e os melões, e os alhos porós, e as cebolas e os alhos. Mas agora nossa alma está seca, não há nada além deste maná diante dos nossos olhos. E o maná era como semente de coentro, e a sua cor como a cor de bidélio. Veja a reação de Deus a esse descontentamento do povo, no versículo 10. E então Moisés ouviu o povo chorar, as suas famílias, cada homem à sua porta da tenda. E a ira do Senhor se acendeu grandemente. Moisés também estava descontente. E Moisés disse ao Senhor: por que infligiste a teus servos e por que não encontrei favor a teus olhos? Por qual razão colocaste aos cuidados de todo este povo sobre mim? Então, como vocês puderam perceber, o povo ele não suportava as provações de Deus. Eles reclamavam, sentiam saudade dos tempos em que eram escravos do Egito, tudo isso. E aí, por esse motivo, Jesus ele representa um povo, né? Um Messias que não sucumbe à tentação da fome, não sente saudade do Egito, nada disso. Representando que o povo estava em pecado, mas ele não. O novo povo, o novo Messias, esse não estaria em pecado. E isso é confirmado na resposta dele para Satanás. Mas ele respondendo disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, galera, aqui ele está falando que o povo tem que confiar em Deus, né? E não se deixar sucumbir pela tentação, pelo pecado. Essa que é uma frase retirada de Deuteronômios 8:3. Olha só. E ele te humilhou e permitiu que tivesse fome e te alimentou com o maná, que não conhecias, nem teus pais conheciam, para que soubesse que o homem não vive apenas de pão, mas toda palavra que procede da boca do Senhor, o homem viverá. Então repare que é uma analogia direta para essa referência do povo no deserto, da obediência a Deus, em confiar em Deus, nos caminhos de Deus, né? Novamente, isso é uma referência aos pecados do povo de Israel, da falta de confiança em Deus, da sua falta de fé em Deus. É disso que se trata todo esse contexto. Olha como aqui a gente lendo com calma, verificando o Velho Testamento, a gente vai desmistificando o texto. Isso que o Satanás está fazendo, você também pode ver refletido em Gênesis, que também existe ali o Adão e Eva, que Adão representa o povo, né? Representa o homem, a humanidade, e essa oposição de Satanás representa esse pecado do povo, essa tentação, esses pensamentos pecaminosos que levam o homem a pecar e não ser abençoado por Deus, né? Então vamos ver aqui, ó, Gênesis 3, no versículo 1 vai dizer o seguinte, ó: e ela disse à mulher, ela a serpente, né? Sim, Deus tem dito, não comereis de toda a árvore do jardim?
Ou seja, vocês não poderão comer de toda a árvore do jardim? A serpente usando as palavras de Deus para convencer a humanidade. Igual Satanás faz ali na tentação de Jesus, usando as escrituras, a palavra de Deus, para tentar o personagem Jesus. Galera, vamos continuar aqui em Mateus, capítulo 4, versículo 5. Então o diabo levou a cidade santa. A cidade santa é Jerusalém, né? Tanto que aqui, ó, olha o contexto que vai dizer. E o colocou sobre o pináculo do templo. Que templo, né? O templo de Jerusalém, óbvio. O pináculo do templo, como vocês estão vendo na imagem, é essa parte aí com telhados, tá? Essa parte mais pontiaguda, no final aí desse telhado, é justamente o pináculo do templo, beleza? E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Olha aí ele fazendo novamente a referência ao que Deus fala, as escrituras, tudo isso, ó. Ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e em suas mãos te sustentarão para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Galera, essa passagem que o Satanás cita, ele se refere ao Salmo 91, claro, fora do contexto, a partir do versículo 11 e 12. Olha só. Pois ele dará aos seus anjos comando sobre ti para te guardarem em todos os seus caminhos. Eles te carregarão em suas mãos para que não tropeces o teu pé contra uma pedra. E aí Jesus retruca aqui em Mateus capítulo 4, versículo 7, dizendo o seguinte: disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Vamos para o Velho Testamento ver de onde ele tirou isso. Galera, Deuteronômio 6, né? Vamos ler aqui a partir do versículo 14, ele falando assim, ó: não buscareis outros deuses ou deuses dos povos que houver à sua volta. Aí no 15, porque o Senhor teu Deus é um Deus ciumento entre vós. Deus tem ciúme, né? Para que a ira do Senhor teu Deus não se acenda contra ti, contra o povo, e não te destrua da face da terra. Não tentarás ao Senhor vosso Deus, como tentastes em Massá. Ou seja, aqui ele está fazendo novamente uma referência do povo em pecado tentando Deus. Então repare bem como o diabo está fazendo uma tipologia do povo de Israel toda hora instigando Deus, seja pedindo comida, né? Seja pedindo proteção, seja lá o que for. Repare que curioso, assim como eu mostrei para vocês no último vídeo que o batismo ele representava uma antecipação do que viria lá na crucificação, né? Que o batismo representa quando você mergulha a morte, quando você sai a ressurreição, né? Aqui está fazendo a mesma coisa. Quando Satanás fala se você é filho de Deus, trazendo esse condicional aí do se você é filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Se você é filho de Deus, pede para os anjos te segurarem. Tudo isso aí também é uma antecipação do que a gente vai ver lá na frente na crucificação de Jesus. Quer ver? Vamos para Mateus 27. Versículo ao 41, olha aí. De igual modo, também os principais sacerdotes, zombando com os escribas e anciãos, diziam: a outros salvou, a si mesmo não pode salvar. Se és rei de Israel, desça agora da cruz, e nós acreditaremos nele. Ele confiou em Deus, libertá-o agora, se ele quiser, pois ele disse: eu sou o filho de Deus. E também, olha só, os salteadores que foram crucificados com ele lançaram o mesmo insulto. Então, olha só, até os salteadores, né, estavam zombando de Jesus e falam que Jesus é um salteador. Então é complicado, mas vamos entender que essa parte aqui de Mateus 27 tem uma conexão com o Salmo. Toda a crucificação de Jesus é embasada no Salmo 22, tá? Aquele lá, meu Deus, por que me abandonaste? É Salmo 22. Jogar as sortes sobre o meu manto é Salmo 22. E isso aqui também, vamos lá conferir. Abre aí, é bom você ler o Salmo 22 todo ao lado da crucificação de Jesus e você perceber o paralelo que existe ali entre os dois, tá? Mas vamos focar aqui só nesse trecho. Já tem vídeo no canal sobre isso, tá? Sobre a crucificação de Jesus, e vocês podem acompanhar depois. Então olha só, Salmos 22, versículo 7.
Todos os que me veem riem de mim, para escarnecer, disparam o lábio e sacodem a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que ele o livraria, que ele o livre, vendo que se deleita nele. Novamente, nós podemos observar a tipologia com Jesus em relação ao povo de Israel. Olha só, Êxodo 4, versículo 22. E tu dirás ao faraó assim, diz o Senhor, Israel é meu filho, o meu primogênito. Abra a sua Bíblia em Oséias 11. Quando Israel era criança, eu o amei e o chamei o meu filho para fora do Egito. Ou seja, o filho dele, que é o povo de Israel, saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho e foi para o deserto. Então essa é outra tipologia que quando Satanás fala para Jesus, se tu é filho de Deus, ele está falando para Jesus, não, para o povo de Israel. É esse o significado dessa simbologia. E aqui no contexto de Oséias, o povo também estava em pecado, sucumbindo à tentação, adorando outros deuses. Vamos continuar em Mateus capítulo 4, versículo 8. Novamente o diabo levou ao monte altíssimo e lhe mostrou todos os reinos do mundo e a sua glória. Esse mundo aqui, galera, é o mundo de Israel, tá? Não pense que é o mundo, todo o planeta, um globo, não. Esse mundo aqui está se falando às terras de Israel, ok? Mais precisamente as 12 tribos de Israel. E disse-lhe, todas essas coisas eu te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, tu adorarás ao Senhor teu Deus e só ele servirás. Olha esse contexto aqui, galera. Israel, o povo de Israel, ele sucumbiu à adoração, como vocês já viram nos vídeos anteriores, a outros deuses, a outros povos, né? E aqui ele está falando, não sucumba a outros deuses, não sucumba a outras nações, o que o povo de Israel estava fazendo sempre. Só sirva a Deus, mas não, o povo pecou e seguiu a outros povos. Repare que tudo aquilo que Jesus supera, o povo de Israel não superou. Então se liga no contexto que você vai entender no final. Abre aí a sua Bíblia em Salmos 2, versículo 8. Pede-me e eu te darei os pagãos por tua herança e as partes extremas da terra por tua possessão. Olha aí, galera, abra sua Bíblia em Salmos 2, versículo 8, que você vai entender da onde o Satanás está tirando isso aí, ó. Peça e eu lhe darei as nações por herança e as extremidades da terra por sua possessão. Galera, então depois que Jesus falou isso, no versículo 11 do capítulo 4 de Mateus vai dizer, então o diabo deixou e eis que chegaram anjos e o serviram. Serviram a Jesus, né? E aí Jesus foi iniciar lá as suas pregações. Beleza, vamos raciocinar sobre isso aí. Então, galera, olha só, como vocês puderam perceber, Jesus está sempre em provação, sempre sendo tentado e sempre fazendo tipologia com o Velho Testamento e com a nação de Israel. Nesse caso, ele está fazendo tipologia com Jó, tá? Quer ver? Vamos pegar aqui, ó, a nossa Bíblia e verificarmos em Jó. Capítulo 2 vai dizer o seguinte, ó, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás, o opositor, né? Então o Senhor perguntou a Satanás, de onde você vem? Olha a onisciência de Deus aí. Satanás respondeu ao Senhor, de rodear a terra e passear por ela. Rodear a terra, Israel, tá? Não globo, nem existia esse conceito na época. Você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, e que teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda conserva a sua integridade, embora você me incitasse contra ele para destruí-lo sem motivo. Satanás tem poder de incitar Deus a destruir Jó. Então Satanás respondeu ao Senhor. E aí Satanás ele começa a argumentar, trocar uma ideia com Deus e convencer Deus, ó. Pele por ele, um homem é capaz de dar tudo o que tem pela sua vida, mas estende a tua mão e toca nos seus ossos e na carne dele para ver se ele não blasfema contra ti na tua face.
E aí Deus autoriza Satanás, né? Você pode fazer com ele o que quiser, mas poupe-lhe a vida. E então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos e começou a castigar Jó, matou a família de Jó, tudo isso. Então Jesus faz uma tipologia com Jó, até por causa do próprio opositor, que é Satanás, né? Dentro da história e do sofrimento e da provação que ele passou. Galera, Jesus também é uma tipologia com Isaías 53, que vai dizer, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. Beleza, deu para entender que existe um sofrimento aqui, uma provação em que esse servo de Deus, ele passa, não é mesmo? Mas quem é esse servo de Deus? Vamos verificar. Vamos recuar um pouquinho de Isaías 53 para Isaías 42 e ver se esse servo é Jesus ou o povo de Israel. Escutem, surdos, e vocês cegos olhem, para que possam ver. Quem é tão cego como o meu servo? Isso aqui é Isaías 42, versículo 18 e 19 em diante, hein? Olha só, Jesus era cego? Jesus era um servo cego? Óbvio que não, né? Ou tão surdo como o meu mensageiro a quem envio? Quem é tão cego como o meu amigo e tão cego como o servo do Senhor? Quem é o servo do Senhor? Vamos lá. Você vê muitas coisas, mas não observa, ainda que tenha ouvidos abertos, não ouve nada. Jesus não ouvia nada, muito estranho, né? Foi do agrado do Senhor, por amor da sua própria justiça, engrandecer a lei e torná-la gloriosa. Mas este é um povo roubado e saqueado. Mas este, né? Uma conjunção adversativa em relação ao servo, falando que mas este é um povo? Então o servo é o povo de Israel. Olha, todos estão trancados em cavernas e escondidos em cárceres. Foram feitos prisioneiros. Galera, tá falando aqui do cativeiro babilônico. E não há ninguém que os livre. Foram levados como os despojos e ninguém diz devolva. Então o servo de Deus é o povo. Jesus está sempre fazendo essa tipologia do povo de Israel. Ah não, Antônio, mas aí você só deu um versículo. Será que tem mais versículo mostrando que Isaías fala que o servo é Israel, é o povo? Vamos lá, vamos para o próximo capítulo, 43. Lembrando que na escrita deles não tem essa parada de capítulo, versículo não, tá? Isso aqui é invenção nossa, é tudo o mesmo contexto. Vamos lá. Versículo 8 em diante do capítulo 43 de Isaías. Traga o povo que é cego. Jesus é cego. Ainda que tenha olhos, e que é surdo, ainda que tenha ouvidos. Todas as nações se congreguem e os povos se reúnam. Quem dentre eles pode anunciar isto e mostrar-nos as predições antigas? Que apresentem as suas testemunhas para que se justifiquem e para que se ouça e se diga é verdade. Vocês são as minhas testemunhas, diz o Senhor. Vocês, plural, vocês são o meu servo, a quem escolhi, para que vocês saibam, creiam em mim e entendam que eu e que antes de mim Deus nenhum se formou e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Salvador. O servo é o povo de Israel. Jesus está fazendo tipologia com o povo de Israel a todo momento na Bíblia. Mas aí você deve estar se perguntando qual o objetivo, o propósito dessa construção narrativa sendo feita dessa forma. É muito simples, eu vou te explicar. Ali está dizendo que o povo, apesar da fome que eles estão passando, eles têm que continuar resistindo e aceitando aquilo ali, porque aquilo ali é uma provação de Deus, tá? Quando ele estiver em perigo, ele tem que entender que aquele perigo também faz parte dos propósitos e planos de Deus.
O verdadeiro servo de Deus, o verdadeiro seguidor de Deus, aceita a fome, aceita a desgraça, aceita o sofrimento ao qual está passando. Lembre-se que nós estamos falando de um texto que foi escrito dentro de um contexto de guerra de 70 e é uma propaganda romana para a submissão do povo de Israel. Então ele está falando aqui, ó, vocês têm que ficar submissos. E aí o mais óbvio de tudo, quando Satanás diz a Jesus se ele quer o reino das terras, Jesus que seria quem? O Messias, né? Seria o terrorista que deveria derrotar Roma, expulsar os romanos e obter o controle da sua terra, não é isso? Ele fala o seguinte, não, eu não quero os reinos, eu não quero governar. O Messias não veio para governar e obter as terras e expulsar os romanos. É isso que significa essa passagem. É um novo Messias, não é um Messias que quer terras, que quer governar, que quer dominar as 12 tribos de Israel. Não, é um Messias que aceita a submissão romana, que ele não está interessado em expulsar os mesmos e aceita passar fome, aceita ser castigado, aceita sofrer. Você está entendendo o contexto? Então o povo lendo isso dentro de um contexto desse, o que eles vão pensar? Olha, sempre que aparecer um cara falando que quer terras, quer conquistar, esse é o falso Messias. Esse é um falso representante de Deus. Esse não é o verdadeiro filho de Deus. Esse não é o enviado de Deus. Porque o verdadeiro Messias, ele afastará a tentação de querer possuir as terras, de querer governar sobre Israel. É esse o verdadeiro significado dessa passagem. E aí você pode botar o povo para passar fome, né? Você pode botar o povo a encarar ali aqueles perigos que os romanos impõem, entender que aquilo ali faz parte da justiça de Deus, né? E aceitar de boa a dominação e não querer mais as suas terras de volta. É isso, é essa a verdadeira função dessa narrativa. Então toda essa exegese foi para explicar para você que não existe um Satanás que é, né, uma entidade sobrenatural. Então fica óbvio que Satanás não é uma entidade espiritual real, que Jesus é real, que esteve num deserto, que muita gente, muito historiador, vai querer naturalizar isso falando que ele foi para o deserto, ficou 40 dias lá, que ele ficou com tanta fome, com tanta sede, né? Como que um ser humano pudesse sobreviver 40 dias num deserto sem água, sem comida. Que ele começou a alucinar, né? Aí naturaliza. Isso não é fazer história, tá? Isso aí é uma questão tipo de um everemismo barato que é feito. Isso daí não tem nada a ver com um procedimento histórico. Isso aí é teologia de quinta categoria, querendo naturalizar um mito, tá? Esse mito tem essa função, escravizar o povo e falar para o povo, olha, o Messias que está se revoltando contra Roma é um falso Messias, porque o Messias verdadeiro não quer terras, não quer dominar as terras de Israel, não quer expulsar os romanos. Esse é o verdadeiro significado, beleza? Então, não existe Satanás, esquece isso, aí é uma história, é uma tipologia. Então olha quanta informação você obteve só nesse vídeo aqui e você não vai dar bobeira, você vai se inscrever no canal, exatamente, tem um botão aí embaixo escrito inscreva-se, marreta esse botão, clica no sininho para receber todas as notificações, marreta o like aí, porque pô, um vídeo desse aqui merece, né? E agora fique com os membros do canal, essa galera muito maravilhosa que me apoia a obter todo esse material para trazer essa informação para você. Então, se você puder, se você quiser, seja membro do canal, ajude a gente a construir mais informação para todos. E é isso, fiquem agora com as sugestões de vídeo, 2 vídeos aí com respaldo em relação a esse que você acabou de assistir. Então assista e continue comigo. Um grande abraço a todos vocês. Valeu, falou, fui galera! Tchau, tchau, tamo junto!